Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Vidas e Vícios. Eu sou Arlen Mafra, eu sou consultor em independência química, sou escritor e graças a Deus venci o crack. Antes de nós continuarmos, eu quero pedir que você, por favor, curta, dê um like, além de você visualizar, se inscreva no canal, que é muito importante, fazer um comentário é mais importante ainda. E eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo ou compartilhar o link do canal com outras pessoas. Quem sabe um desses conteúdos, um desses vídeos ou alguém que vai maratonar por esses vídeos do canal vai encontrar um consolo, né, uma saída, vai encontrar um caminho para uma situação que esteja vivendo e você vai participar disso. Isso é muito importante, né? Bom, o assunto de hoje eu gostaria de falar sobre o ponto de virada, né? A coisa mais almejada para quem está vivendo esse problema de vício, para quem está envolvido com a problemática. Não necessariamente tem que estar viciado, mas está envolvido, está no radar, está ali no perímetro, né? na atmosfera de quem está preso por algum vício, de alguma forma sofrendo algum dano. É o desejo, é o assunto, é o tema mais desejado, é a hora mais desejada por todos envolvidos nisso, é o ponto de virada, é o momento em que isso vai dar uma virada, que isso vai, de preferência, para melhor, né? Que isso vai melhorar. Uma virada para apontando um lugar, um caminho em que você vê solução, em que você se anima, né? Você acaba se animando, se motivando, e aí você recupera a energia, tudo que uma família quer, tudo que uma pessoa que está envolvida no vício gostaria é que conseguisse quebrar o ciclo de escravidão, porque não é fácil, né? Não é fácil para uma família, não é fácil para um usuário, não é fácil para ninguém quando a situação está presa, né, num ciclo interminável de uso, consequências, tentativas, fracassos. E olha, no meu caso, isso durou muitos anos, né? Quase 2 décadas. Não é brincadeira. Atingiu, desfaleceu, frustrou, angustiou, né, muita gente. Alguns nem desistiram, né, foram convocados a desistir, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas envolvidas nessa problemática, elas não dão conta. A matemática é essa, a matemática não é se eu quero continuar ou se eu não quero continuar. Se eu quero continuar apostando em mais uma internação ou não. Se eu quero ainda continuar acreditando que o meu familiar, o meu parente, a pessoa que eu conheço, o meu amigo, vai conseguir sair dessa. A questão não é essa. A questão é que tudo tem um limite, né? Um limite humano, um limite mental, um limite emocional, um limite financeiro. Tudo tem um limite. Eu costumo sempre dizer que essa problemática, de uma forma ou de outra, ela vai bater numa parede. Por mais recurso, por mais paciência, por mais tolerância, né, que os familiares tenham, ou por mais, por mais tempo que o usuário acha que tenha, né, por mais métodos que o usuário acha que tenha para poder continuar usando, uma hora vai bater na parede, vai chegar numa porta fechada e que não tem mais lugar nenhum para ir. É aí que as pessoas abrem mão de toda a sua dignidade, como aconteceu comigo, né? Uns vão embora, vão para a rua. De alguma forma a coisa se resolve. Pode não solucionar tudo, mas de alguma forma resolve a situação. Mas eu quero falar do ponto de virada, do ponto em que todos envolvidos na situação, inclusive o usuário, encontram um caminho de solução, pelo menos os primeiros passos, né? Isso vem de várias formas. Isso pode vir por uma intervenção muito bem feita, muito bem assertiva da própria família, dos próprios envolvidos na situação, né? Gente assim que tem condições, tem recursos
e resolveu investir no conhecimento, na ajuda profissional, na assessoria. E aí nós temos tanta gente capazes, são tantos canais, são tantos... hoje você joga esse tema na internet, tem muitos terapeutas, tem muitos profissionais de ajuda, muitos consultores de dependência química, muita gente que venceu, muitos programas de ajuda. Então, a maioria, muitos que tem recurso, que tem provisões para isso, porque não é fácil, né? Às vezes a gente chegar aqui e falar, você precisa procurar um profissional, você precisa ser bem assessorado, porque esse problema é muito mais complexo que você imagina. Isso não é tão simples assim. Para você encaminhar uma solução, para você ter um pouco de sossego, um pouco de paz, para você ter consciência real de que o que você está fazendo está correto, está certo, para você não ter remorso amanhã ou depois se acontecer uma tragédia ou uma coisa pior com quem está preso no vício, você precisa se informar, você precisa fazer curso, você precisa ir atrás de profissional. Falar é fácil, mas você tem recurso para isso? Você tem dinheiro para isso? Ninguém vai fazer isso de graça para você. Quem que vai fazer isso de graça para você? Gratuitamente. Quem que vai te acompanhar, te dar todo o suporte? Qual é o profissional que vive disso que vai fazer? E aí você tem um Estado, né? As coisas do Estado funcionam? Funcionam. O CAPS tem um caminho de recuperação, de tratamento assertivo? Não tem, os profissionais não têm os recursos necessários para isso. O índice é quase muito pequeno. Os recursos de tratamento são muito pequenos, de internação e tudo mais. Aí você precisa de tempo, você tem tempo para isso. Você pode parar a sua vida, parar seu trabalho, ir o dia que você quer, né? Abrir a sua lojinha no dia que você acha que deve abrir, porque você agora tem que dar assistência ao seu familiar que está envolvido. Então, o problema é muito mais sério. As famílias, inicialmente, elas esgotam rapidamente isso. Esgota sua energia, sua paciência, sua tolerância, seus recursos, seu dinheiro, seu tempo. Esgota logo tudo para tentar resolver. Não, isso não está errado. Isso é um instinto, isso é uma reação, é um instinto de sobrevivência. Você precisa resolver algo que está afetando demais sua vida, a vida de quem você ama, e vocês entraram num ambiente insuportável com aquela situação, né? De uso, de decepção. E aí fica decepcionado com tudo, decepciona com a vida, decepciona com tudo. Aí passa por várias fases, busca culpado, às vezes se culpa, às vezes já não culpa ninguém, já culpa só a pessoa, depois desiste de tudo. Vale tudo, vale tudo. Você não nasceu um pai e uma mãe, né? Você não tem um filho, um avô não tem neto. As pessoas elas não constroem relacionamentos com as outras imaginando que vai viver uma tragédia com elas, né? Um casal não vai para um altar e casam e querem construir uma família e têm filhos pensando que aos 14, 15, 16, 18 anos, 20 anos, sei lá, o filho vai ser um usuário, um viciado, um escravo, né? Vai ser um problema quase que sem solução para eles. Isso não existe, ninguém se prepara para isso. Quem que vai se preparar para isso? O máximo que você pode fazer é você ter conhecimento de prevenção, é você fazer o que você pode fazer. É fazer tudo que você deve fazer para que amanhã ou depois você não tenha remorsos, né? Na Bíblia tem uma narrativa de uma família. Aliás, eu costumo sempre dizer que faltou uma mulher naquela narrativa, naquela problemática, de que é a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo resolveu pedir a herança dele antecipada para viver dissolutamente, gastar com tudo que ele quisesse. Com droga, com o que ele quisesse, com farra e tudo mais. E, resumidamente, o pai concedeu. Então, tá bom. O filho mais velho ficou extremamente revoltado. Falou, mas isso não está certo e tal. Mas o pai fez a vontade do filho, foi lá e deu a parte dele. E é lógico que não tinha como dar certo isso, né? Uma pessoa despreparada, dissoluta, sem disciplina, sem experiência de vida, sem noção de administração financeira, né? Sem ter passado por todos os processos que um ser humano passa para ele poder valorizar as coisas, valorizar o suor dele, o trabalho, o dinheiro, enfim, deu errado, né? Ele saiu, pegou essa grana,
torrou toda a grana, tornou-se morador de rua, ficou escravo das pessoas e ficou como um mendigo, sem comida, sem abrigo, sem nada. Moral da história, voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu e a história até que terminou bem. Né? Dada a circunstância, a história terminou bem. Bom, durante o período que esse menino esteve fora, que aconteceu todas as tragédias na vida dele, que ele fez tudo errado, que ele tomou as decisões erradas e o caminho errado, o que foi que aconteceu com o pai? Ele sentiu saudades? Certamente deve ter sentido. Ele sentiu a falta desse filho? Certamente ele sentiu. Ele sentiu muita angústia, muita tristeza pelo que estava acontecendo com o filho? Claro, ele é pai, ele era pai. Né? Ele deve ter perdido muitas noites de sono, sonhando, desejando que o filho dele fizesse o caminho de volta, enxergasse a realidade, se arrependesse, retomasse o caminho certo da vida, claro. Mas tem uma coisa que esse pai não teve, que em nenhum momento a história narra isso: remorso. Ele não teve remorso, porque ele fez tudo que ele podia fazer, ele fez o melhor que ele podia fazer como pai. E eu sempre digo isso para as famílias, né? Não se culpem. Se vocês trabalharam, se vocês se esforçaram, mas eu devia ter ficado mais próximo, mais perto, gastado mais tempo com esse menino, com essa menina, senão hoje não estaria nessa situação. Tá, mas se você tivesse feito isso, você teria trabalhado para pagar a escola dele? Você teria dado as roupas que ele teve? Você teria proporcionado a ele o conforto, ou a ela o conforto, né, que eles tiveram? Será que mais tarde não poderiam se revoltar e voltar contra vocês, e se voltar contra vocês e reclamarem que eles nunca tiveram nada, que vocês nunca se esforçaram para dar nada para eles? Então, assim, é tudo muito complexo. E a gente não pode avaliar as coisas. Falar sentado numa cadeira aqui, eu estou na minha casa, né, analisar a sua vida sob o ponto de vista... como é que eu posso colocar aqui? Não é nem pragmático, mas do ponto de vista das facilidades, né? Do simplismo, esse é o termo, não da simplicidade, mas do simplismo, achar que tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Isso aí é fácil fazer isso. Agora o duro é estar na sua pele, é estar na sua vida, é estar no seu dia a dia. Então não se culpe, sabe? Você não precisa ter remorso se você está diretamente ligado a alguém que pertence afetivamente a você, que tem vínculos com você, seja qual for o parente, e no caso mais próximo, filho, alguma filha, se está passando uma situação dessa, não se culpe não. Né? Dentro do que você sabe da vida, do que você recebeu, do que você já passou na sua vida, você fez o que você tinha recurso para fazer. Você fez o que você aprendeu a fazer. Você foi do jeito que você aprendeu a ser. Né? Você deu do jeito que você aprendeu a dar para aquela pessoa em termos de afeto, em termos de tudo. Então não se culpe por isso. Agora, o ponto de virada é muito importante. As pessoas, elas desejam isso, independente de qualquer coisa. Né? Não adianta só eu não ter remorso, só eu não sentir nada, só eu não me culpar, eu não culpar ninguém e a coisa continuar como está. Tudo que uma família quer, eu sempre costumo dizer isso, tudo que uma família quer é resolver esse problema. É resolver. É pouca conversa e muita solução. Então, o ponto de virada que eu chamo é aquele momento em que quem está envolvido na escravidão do vício chama para si a responsabilidade de sair desse problema. Chama para si. Ou seja, não impõe nenhuma condição mais. Não impõe nenhuma condição de ajuda, nenhuma condição de tempo, nenhuma condição de lugar, nenhuma condição de método. Agora, a prioridade dessa pessoa é se entregar à solução, é buscar e se entregar à solução. Esse é o ponto de virada. O que pode provocar isso? Uma intervenção, como eu disse, muito radical. Né? Olha, eu posso garantir para você que eu vou falar aqui de alguns quadros, de algumas possibilidades. Em alguns casos, o filho ter ido embora de casa e ido morar na rua foi a solução.
trouxe um pouco de saúde para o ambiente durante um tempo, trouxe um pouco de sossego, já que não tinha solução, só piorava. Acabou preservando o que tinha, acabou encurtando o fundo de poço, o que ia demorar 20 anos para acontecer, agora em 2 anos, daqui a pouco, a pessoa encontrou uma solução. Mas eu conheço gente também que fez isso e morreu. E conheço gente também que ficou em casa e morreu dentro do quarto, com uma overdose. Vocês estão entendendo? Como não existe uma régua tão simétrica, tão matemática para isso. Isso é um problema, isso é uma situação de convivência, de existência, de processos, de viver cada dia. Eu estou fazendo esse vídeo para trazer um pouco de consolo, trazer um pouco de conforto, trazer um pouco de saúde nesse contexto para quem está envolvido na problemática. Então, assim, às vezes, olhando para a minha situação, eu ter ido embora para as ruas foi a melhor coisa. Dado o ambiente de tragédia, dado o processo de destruição que eu estava vivendo, matematicamente foi a melhor coisa. E eu posso afirmar para vocês que eu disse que eu usei menos droga, eu não estava fazendo dano mais para as pessoas no sentido dos prejuízos financeiros, das frustrações, da contaminação do ambiente e tudo mais. Isso resolveu. O que ficou? Como aquele pai do filho pródigo. Ficou a saudade, ficou o desejo de que eu não devia ter feito, de que eu não devia ter usado. O que ficou? Ficou a tristeza, a angústia, né? Ficou a falta, mas não o remorso. Porque o ponto de virada é a coisa mais importante que existe, né? Todo mundo espera por isso. E que às vezes é uma atitude dessa, radical. Às vezes eu vejo a pessoa destruindo tanto as pessoas e as coisas, destruindo. E a pessoa podia, tudo bem, já que está envolvido numa escravidão de vício, né? Já que não consegue, devia chamar a responsabilidade para si. Não, agora a jornada é minha. Agora sou eu que tenho que fazer essa jornada. Ou para uma solução, né? Ou para um final. Ou para finalizar isso. Pelo menos os últimos capítulos eu assumi o dano sozinho, né? Ou os últimos capítulos eu encontrar um caminho, já que junto com todo mundo eu nunca consegui encontrar um caminho, né? Quem sabe lá na rua, pedindo ajuda numa instituição, pessoas que não estiveram envolvidas comigo, pessoas que não se desgastaram tanto quanto os meus familiares, quem sabe eu tenho uma oportunidade. Essa é uma possibilidade de ponto de virada, é um acontecimento radical. Ou a família faz uma intervenção, ou põe para fora, ou interna, ou você não dá para morar aqui, mas o que é muito difícil a família fazer, né? Mas não deixa de ser uma solução, viu? Pessoalmente, né, outro dia me perguntaram, Alan, se fosse com seu filho hoje, eu não colocaria para fora de casa, eu não descartaria, mas ele tá... Presta atenção, mas ele não ia conviver mais com todos os atores da família. Não ia. Ia só ser eu e ele. Aí, para mim, fica um pouco mais fácil, pela experiência que eu tenho. Porque a gente ia fazer esse caminho junto. Pode ter certeza. Tem coisas que eu nem posso falar aqui no vídeo que eu poderia fazer para ajudar a resolver. Entendeu? Porque com a experiência que eu tenho de vida... Mas nem todo mundo tem experiência nesse assunto. Às vezes eu estou falando aqui com pais, com familiares, que têm muita experiência em áreas que eu não tenho. Mas nessa aí eu tenho. Eu saberia como fazer. Com um filho, com um neto. Eu saberia como intervir. Eu saberia como agir. No princípio, no meio e na parte mais crônica. Né? Não teria problema nenhum. Então, assim, sabendo da tragédia que é isso, eu não me importaria de escolher caminhos talvez mais impressionantes, né? Caminhos mais pesados para resolver a situação, mas eu ia fazer. Lógico, nada é garantido de que vai se resolver, as coisas vão se resolver, nada, absolutamente nada. Mas existem coisas que podem diminuir os danos, né? Que pode restringir, que pode limitar as tragédias, né? Existe redução de danos. Bom, então a primeira coisa é essa do ponto de virada, a segunda coisa do ponto de virada é o usuário ser colocado
numa condição de sempre tentar, porque numa dessas tentativas pode acontecer alguma coisa que provoque o ponto de virada. Então, assim, nunca deixar a coisa ir para o automático. Não tem jeito mesmo, não tem como, então faz o seguinte, você trabalha, você usa aqui, isso aqui eu faço aqui com você, ficar negociando para a coisa se normalizar, nunca se normalizar. Né? Sempre encaminhar o usuário, se não é para uma solução definitiva, pelo menos um caminho, um grupo, participar de um grupo, de uma mutuajuda, a mudança de uma agenda de pessoas que agora podem de alguma forma interferir, ser uma referência para essa pessoa na recuperação ou num tratamento, enfim. Né? Mas se tiver alguma influência na vida do usuário, achar um caminho em que ele possa, em algum momento, você não está vendo um ponto de virada, ainda não tem essa, mas esse caminho é um caminho que de alguma forma vai encontrar um ponto de virada. Ou para solucionar, como eu disse, ou para finalizar a situação. E não a situação ficar. Eu conheço pessoas que a maioria termina a pessoa morrendo, ou a pessoa indo presa, ou a pessoa nunca mais parando de usar, e a família completamente adoecida, e acabou a estrutura familiar, acabou tudo. Então não precisa ser dessa forma. Meu desejo é esse. Que você não tenha remorso. Você que está envolvido nessa problema, não tenha remorso. Que você não se culpe. Que você não culpe as pessoas. Talvez não culpe nem quem é um escravo, porque depois de instalada a dependência, todo mundo é vítima. Né? A primeira coisa é essa, que você não se culpe. A segunda coisa, se você não tem recurso financeiro, você não tem tempo, você não tem condições de se acompanhar, de se informar, se assessorar, né? De ter todas as provisões necessárias para resolver essa situação, para melhorar bastante essa situação, pense numa intervenção mais radical, aquela que é uma reunião, aquela que é uma decisão, é uma escolha que vai definir alguns caminhos. E se alguma coisa ruim acontecer depois dessa escolha, se essa pessoa for embora de casa ou desistir, não se culpe, porque isso não tem como acabar bem, nem dentro nem fora de casa. Esse é o meu desejo. Terceiro, que esse ponto de virada chegue de alguma forma na vida do dependente. Quarto, para encerrar, eu não acredito em duas coisas. 5% das pessoas que conseguem, depois de instalado o processo de compulsão, parar sem se internar. Internação é uma das coisas mais importantes que tem. Mais importantes. 2, não acredito em programa de recuperação com índices aceitáveis, né? 1 em cada 1 milhão, que não seja desenvolvendo a parte espiritual. Ressuscitando o ser espiritual dentro da pessoa, que é a fonte de toda a força, ligado a Deus, representado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, pelo que Deus deixou escrito através de homens que Ele inspirou, que é a Bíblia. 3, eu não acredito que alguém esteja realmente mudado e em recuperação se ele não assumir os papéis dele, se ele não voltar a cumprir os papéis que ele tem na vida. Seja como pai, se perdeu, se não está mais se relacionando, tem que ter uma responsabilidade. Como filho, se a mãe não quer mais, tem que ter uma responsabilidade com a mãe, com a esposa ou ex-esposa, desejar pelo menos o bem, fazer o bem. Eu não acredito numa recuperação efetiva se não houve mudança de comportamento, principalmente de conceito. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, para que você que está envolvido na problemática encontre um caminho, e para você que não é parte, mas que é o problema, e para você que é parte, que está envolvido na problemática, encontre paz e um final feliz nessa sua caminhada. Continue, vai valer a pena. A vida vale mais do que qualquer coisa. Deus te abençoe.